Hoje nós vamos conhecer um pouco da história de um dos maiores cristãos de todos os tempos. Exatamente isso, um escritor tão influente e tão prestigioso que as suas obras foram e são de grande importância na formação da mentalidade filosófica e teológica do Ocidente. Alguém que por sua forte espiritualidade e busca de comunhão com Deus é venerado como santo pela Igreja, e que por seu grande conhecimento teológico influenciou em grande parte a doutrina da Igreja Católica. Eu estou falando de Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino nasceu no ano de 1225, em plena Idade Média, na cidade de Roccasecca, no reino da Sicília, atual região do Lácio, na Itália. Com apenas 5 anos de idade, o menino Tomás começa seus estudos na abadia de Monte Cassino, e como precedente de sua vocação religiosa, é aí que se interessa em aprender os conteúdos inerentes à fé cristã. Mas é só em 1239, após iniciar seus estudos em Nápoles, que Tomás provavelmente começou a ter contato com as obras de Aristóteles. O mesmo Aristóteles que posteriormente seria a peça fundamental em todo o pensamento escolástico de Santo Tomás de Aquino, que visa agregar a fé cristã com o pensamento racional advindo da filosofia aristotélica. Aos 19 anos, o jovem Tomás, a contragosto de seus familiares, ingressa na ordem religiosa dos dominicanos, a fim de contribuir na pregação do evangelho e conversão ao cristianismo. A ordem dos pregadores era uma ordem mendicante, algo que contrariava a origem nobre de Tomás, e por conseguinte, com o propósito de fazê-lo desistir dessa missão, seus pais e seus irmãos prenderam Tomás nos castelos da família. Só que sem sucesso, a vocação de Tomás era mesmo os assuntos religiosos, e nada o fazia abandonar esse chamado. A vida de São Tomás de Aquino realmente estava destinada aos estudos e à propagação do cristianismo. Pouco tempo depois desses eventos, ele foi estudar em Paris, que à época era um grande centro de estudos teológicos. Aí onde foi orientado por Alberto Magno, que se impressionou grandemente com a inteligência de Tomás. E como discípulo de Alberto, Aquino reforçou ainda mais a sua noção aristotélica em uniformidade com os princípios cristãos. É a partir deste momento, aprendendo com os melhores teólogos da região, que Tomás de Aquino começa a elaborar a sua própria concepção teológica e filosófica, principalmente acerca da existência de Deus, da doutrina da Igreja Católica, sobre princípios aristotélicos e como a fé se relaciona com a razão, já que Tomás de Aquino rejeitava essa visão que coloca a fé e a razão como antagônicas entre si. Além disso, se interessou também em áreas mais específicas, como a epistemologia, a ética, a metafísica e até a antropologia, e chegando a produzir obras sobre estes assuntos. Obras estas que foram grandemente valorizadas até mesmo enquanto São Tomás era vivo, e reúnem grande parte do pensamento de Tomás de Aquino, das quais não podemos deixar de citar, obviamente, a Suma Teológica, que é simplesmente a principal obra filosófica não só de São Tomás, mas de toda a tradição escolástica. E tratava de assuntos referentes à natureza de Deus, da moralidade e da natureza do ser humano. E foi criada com o intuito de se provar que a razão humana em nenhum momento se opõe à fé, além de demonstrar, via argumentos lógicos, a existência de Deus, o que ficou conhecido como as 5 vias de São Tomás de Aquino. No ano de 1274, apenas aos 49 anos de idade, durante uma viagem para participar do segundo concílio de Lyon, na França, Tomás de Aquino, após um acidente no percurso, ficou gravemente doente e pediu para ser levado ao mosteiro de Fossa Nova, perto de sua cidade de origem, porém não resistiu e faleceu ali mesmo em Fossa Nova. Cerca de 50 anos após a sua morte, em 1323, o Papa João XII canonizou Tomás de Aquino e o reconheceu como santo da Igreja. Um ponto muito importante do impacto dos escritos de Aquino na história da Igreja é que a partir de São Tomás de Aquino, agora a Igreja possui um corpo doutrinário sintetizado em 2 campos: na teologia, que é baseada na fé e na revelação, e na filosofia, que é baseada no exercício da razão humana. Os dois, fé e razão, se unem numa única orientação rumo ao entendimento da natureza humana e da natureza divina.
cada um no campo que lhe é incumbido, entendendo, obviamente, que a razão humana nunca é capaz de entender perfeitamente a Deus e a sua vontade, dadas as limitações inerentes à humanidade caída. Logo, a razão, nesse caso, está subordinada à fé, conforme a visão tomista, obviamente. A verdade é que toda a obra de São Tomás de Aquino e seu entendimento acerca da realidade que nos cerca o tornaram a maior figura da tradição escolástica, que, vale lembrar, contou com grandes teólogos durante a era medieval. O diferencial de São Tomás de Aquino foi se opor à patrística, que tinha como bases a filosofia idealista que vinha de Platão, e construir um pensamento sustentado em bases racionais e empíricas. E daí se encaixa a filosofia aristotélica. Assim, Tomás de Aquino quis demonstrar que o papel da razão é simplesmente atestar e solidificar os mistérios revelados pela fé. Seja como for, São Tomás de Aquino revolucionou, no bom sentido, obviamente, a compreensão teológica que arraigava a tradição escolástica. E por esse motivo é considerado um dos maiores, se não o maior, teólogo de todos os tempos, originando a sua própria tradição, o tomismo, que influenciou grandemente a mentalidade filosófica ocidental. Então, como vocês podem ver, todas essas coisas fazem de Santo Tomás de Aquino uma pessoa digna de todo o reconhecimento. E essa é a minha forma de trazer para vocês um resumo da vida e dos feitos dele. Então eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui!